Atenção! Começa agora uma teleaula de teatro do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 2. Bons estudos! O objetivo do teatro, a princípio e agora, foi e é oferecer um espelho à vida, mostrar à virtude seus próprios traços, ao vício sua verdadeira imagem e a cada idade e geração sua fisionomia e características. Hamlet é uma das peças de teatro mais famosas do mundo, escrita pelo inglês William Shakespeare há mais de 400 anos. Nesse trecho que eu acabei de declamar, Hamlet diz que o teatro é um espelho, onde a sociedade e as pessoas se refletem. Um espelho da vida e do mundo. Será mesmo? Que papel que você gostaria de representar que tem a ver com você? Um palhaço. Papai Noel. Um anjo. Uma palhaça. Por quê? Acho que eu sou muito religiosa. Chapeuzinho vermelho? Vamos tentar fazer? Vamos. Então vamos. Na teleaula de hoje, vamos ver como os romanos recriaram o teatro grego. Vamos conhecer o circo romano e a nova atitude dos espectadores de teatro. Vamos ver como o teatro surgiu dentro das igrejas e como ganhou as ruas. E aí? O teatro reflete a vida? Será que o carro da Salete quebrou? Ela saiu daqui de bicicleta? Não, ela está indo para o trabalho de bicicleta mesmo. Por que será? Salete do 112 trabalha numa repartição pública no centro da cidade e sempre foi ao trabalho de carro. Mas recentemente comprou uma bicicleta e agora só faz o itinerário pedalando. Essas mudanças no hábito da Salete devem ser reflexo de alguma mudança em sua vida. Mas é preciso olhar as coisas com cuidado. Quem olha distraidamente para a Roma antiga, por exemplo, pode achar que se trata de um simples reflexo do mundo grego. E não é bem por aí. Depois de seu glorioso apogeu, os gregos decaíram e foram dominados por outros povos, particularmente pelos romanos, a partir dos 3 últimos séculos antes de Cristo. A Grécia cativa cativou Roma, escreveu um poeta romano. Ou seja, mesmo dominados, os gregos encantaram os romanos. Os deuses e mitos da Grécia foram apropriados pelos romanos, rebatizados com outros nomes. Zeus, deus pai dos gregos, virou o Júpiter romano. Afrodite, deusa grega do amor, virou Vênus. E Dionísio, o deus grego do vinho, virou Baco. Ué, então os romanos eram um espelho dos gregos, sim. Só com nomes diferentes. Também não é assim, dona Leila. Os romanos importaram a cultura grega, mas tinham seu próprio jeito de ser. Para os gregos, o teatro era uma conexão direta com o sagrado. Os sofrimentos dos heróis das tragédias gregas provocavam sentimentos de piedade e temor nos espectadores. Muito importante voltar aos clássicos, muito importante voltar às tragédias gregas, porque nelas a gente encontra aquilo que de mais profundo se alcançou em termos de reflexão da alma humana
E nesse sentido, o homem, há 25 séculos, continua sendo o mesmo homem e é possível encontrar nas tragédias gregas elementos que façam com que nós hoje nos compreendamos de uma forma mais profunda, por conta de um contato intenso com essas obras. O teatro romano perde esses ares de ritual sagrado e se transforma num espetáculo de distração e deleite. A comédia toma o lugar da tragédia. O teatro vale mais como diversão. Bom dia. Quem é? É o novo namorado da dona Salete. Ele é lutador de jiu-jitsu e participa dessas competições de vale tudo. Eu nunca tinha pensado nisso, mas essas competições de vale tudo têm tudo a ver com o circo romano. Mas só que eu prefiro 1000 vezes ir a um estádio assistir um jogo de futebol, que, diga-se de passagem, também tem tudo a ver com o circo romano. Os estádios de futebol até se parecem com o Coliseu, uma espécie de Maracanã dos espetáculos romanos daqueles tempos. O circo romano é bem diferente daquilo que a gente entende como circo hoje. Ele era uma demonstração num estádio de competição violenta, principalmente entre os romanos e então os primeiros cristãos, que eram sacrificados publicamente. Então ele era muito violento, ele era uma demonstração da decadência do Império Romano. Ele era um retrato do que era a decadência do Império Romano. Enquanto que o circo moderno é bem diferente, porque ele é demonstração de habilidade, ele é pela alegria do público. Primeira vez que você vem ao circo? Não, segunda. Não, imagina. Muitas vezes. Segunda vez. Nunca tinha visto. Acho que é uma terceira, quarta vez. Você já foi ao teatro? Já. E você acha que o circo tem a ver com o teatro? Eu acho que sim. Os dois estão representando, né? Uai, tem tudo a ver, tudo igual, né? E pra você, o circo tem alguma coisa a ver com o teatro? Sim, eu acho que os dois expressam a cultura, a arte, né? Se você fosse representar um personagem no circo, qual que seria? Acho que o palhaço. Uma princesa. Malabarista. Um pouquinho de palhaça, um pouco de trapezista. Poder voar, né? O palhaço transmite a graça, transmite a alegria, e é isso que as pessoas estão precisando. Olha, o circo e o teatro caminham e nascem juntos. A diferença entre eles é que o circo é demonstração de habilidades, enquanto o teatro tem a representação. Representa-se uma situação, uma ação, e o público entende o que os personagens estão vivendo ali. As duas artes comungam no sentido de serem artes cênicas, expressão de pessoas ao vivo para um público presente ao vivo. Ari, você já foi ver a Paixão de Cristo em Nova Jerusalém, em Pernambuco? Não. Isso sim vale a pena ver. Foi um dos espetáculos mais emocionantes que eu vi na minha vida. Eu fico toda arrepiada só de lembrar, olha. É como se a gente estivesse vendo a Paixão de Cristo acontecendo bem na frente dos nossos olhos, ao vivo. Nada a ver com esses espetáculos de circo romano. Nada mesmo. Esse tipo de teatro surgiu quando Roma Imperial e seus circos já faziam parte do passado. Foi durante a Idade Média. A Idade Média foi um período de intensa atividade da religião católica. O teatro ressurge nessa época durante as missas de domingo de Páscoa para dramatizar a chegada das Marias em busca do corpo de Cristo. A aceitação foi tão grande que a igreja passou a encenar outras passagens da Bíblia nas missas. Era uma forma de divulgar os ensinamentos bíblicos. As representações ganharam força e, com medo de perder o aspecto sagrado da missa, as autoridades católicas proibiram o teatro dentro das igrejas. Essa teatralização dos rituais católicos e das histórias bíblicas ganhou então a praça pública. Vamos pensar um pouco. Opa, peraí. Então aquele espetáculo ao ar livre em Nova Jerusalém que a dona Leila viu, esse, quem diria, tem um passado medieval. Ou seja, esses autos religiosos, como eram conhecidas essas representações, ainda estão presentes em nossa cultura. O teatro popular brasileiro dos nossos dias ainda bebe nestas fontes medievais. E mais, os pastoris e as cavalhadas também têm influência direta do teatro medieval.
O teatro catequético ele vai surgir como um expediente de ensinamento da moral e dos preceitos cristãos durante toda a Idade Média até chegar em 1200, 1300. Mas a gente tem também a sua expressão maior no nosso padre Anchieta, né, que vai tentar doutrinar os índios, ensinar uma nova filosofia, uma nova religião monoteísta aos índios, adotando o expediente também e as práticas do teatro catequético tão funcionais na Europa, né? Esse teatro de rua ficou incorporado ao universo religioso durante muito tempo, mas aos poucos foi mudando e incorporando fatos e personagens do cotidiano. Tô indo pro norte. Se você quiser ir... Você, eu vou até pro inferno, quanto mais pro norte. No fim da Idade Média, o teatro já era totalmente laico, quer dizer, não religioso, e usava elementos do gênero teatral conhecido como farsa. A farsa é o menos sofisticado dos gêneros cômicos. Seu humor está apoiado no uso de estereótipos. É pouco refinado, mas muito eficiente e popular. A maioria dos programas humorísticos de televisão utiliza elementos deste gênero. E veja só que curioso. A raiz da farsa pode ser encontrada nos dramas satíricos gregos. O teatro de rua tem várias questões muito específicas. Primeiro, ele é muito aberto. Ele, em geral, é 180 graus. O público pode estar em várias posições para assistir o espetáculo. Ele não tem o conforto daquilo que a gente chama caixa preta, que é a caixa cênica, onde está o palco, né? Então, ele tem uma relação mais aberta. Ele tem que permitir ou não, por opção de quem o faz, a interferência das coisas que acontecem na rua, mas para ele ser essencialmente de rua, ele precisa dialogar com isso. Aquilo que está passando, seja um cachorro, um bêbado, um ônibus, ele precisa dialogar com isso. Além do que, a pessoa que está passando na rua, ela não está indo para assistir o espetáculo, ela é surpreendida pelo espetáculo. Então ela tem uma expectativa diferente daquela que sai de casa e vai ao teatro para assistir algum tipo de espetáculo. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, vimos que os romanos recriaram o teatro grego. Ficamos conhecendo um pouco sobre o circo romano e a nova atitude do espectador do teatro que queria diversão. Vimos como o teatro surgiu dentro das igrejas na Idade Média e de como foi para as praças públicas. E, por fim, aprendemos que os autos medievais foram se transformando em teatro de rua não religioso. O teatro reflete a vida? O que você acha? Agora é com você. Bons estudos!